Você sempre foi da igreja? Não. Eu sou mineira, então eu casei cedo, eu casei com 18 para 19 anos. 19 anos eu casei, de Passa Quatro eu fui morar em Taubaté. E aí em Taubaté, o Renato era militar, trabalhava, viajava muito, aquela coisa. Eu ficava bastante sozinha. Então eu quis engravidar muito cedo. Eu quis engravidar e veio o Caio bem cedo ali, porque não é companhia e tal. E é naquele processo ali que eu tive o Caio pequenininho ainda, ficando muito sozinha, Renato viajando muito, foi aonde eu comecei a frequentar uma célula em Taubaté, em São José, uma célula em Taubaté, e me converti numa igreja de São José dos Campos. Nesse tempo de processo, eu ia e vinha de Taubaté todos os domingos de carona e as células ali. Era uma igreja onde minha tia tinha começado a frequentar e convidou. Eu falo que qual a maior dificuldade que eu passava, eu não entendo porque eu não procurei nenhuma igreja em Taubaté. Não é coisa de 40 doido. minutos para chegar na igreja. Menino, era uma coisa doida. Desculpa a tosse que eu estou ouvindo de uma gripe. E ali, nesse tempo, o Renato trabalhando e colocando, nós compramos uma casa. E essa casa era financiada 100%. Que era um projeto lá para militar, nós conseguimos. Saímos do aluguel e fomos para essa casa. Fomos ali os primeiros moradores desse bairro. Só que, como o Renato viajava muito, precisei murar a casa. Então, ligamos para o meu irmão, ele me ajudou, veio fazer um muro e nós compramos o material. Não paguei a construção. Só que aquele dinheiro da parcela do muro, com as despesas que a gente tinha, eu não trabalhava só o Renato, foi o suficiente para nos endividar. A gente não tinha dinheiro mais para nada. Então, ele pegava o dinheiro e pagava todas as dívidas e pronto, ficava sem nada. Pagava todas as contas do mês e a gente ficava sem nada. E ali no final do culto, toda vez tinha um pipoqueiro que ficava vendendo pipoca. Né? Como todo empreendedor que está ali ganhando o seu dinheiro. Só que começou a chegar alguns domingos, eu já não tinha dinheiro nem para comprar pipoca para o meu filho. E a pipoca do Vale é uma delícia, né? A pipoca do Vale é uma delícia. Queijinho. Então você pensa naquilo ali, né? E ali eu falei, meu Deus, olha o que está acontecendo, eu preciso resolver isso. Eu, empreendedor, para você ver como tem memória empreendedora. Então eu fiz uma conta rápida, comprei os saquinhos, comprei o milho. Falei, esse dinheiro que eu vou comprar pipoca para ele 1 ou 2 vezes, eu compro o milho, o saquinho estouro e levo para ele. Resolvo o problema da pipoca e levava de casa. E ali estava super funcionando, funcionou por um bom tempo. Até que quando chegou um dia, como todo final de culto ele vinha correndo e eu dava a pipoca para ele, ele veio e eu entreguei a pipoca. Só que no dia que eu entreguei a pipoca para ele, ele comeu a primeira e foi correndo em direção ao pipoqueiro. Ele falou assim, mamãe, essa pipoca tá fria, troca. Olha que interessante, daí eu falo, Deus, ele é perfeito, porque ele nos permite passar por algumas situações realmente reflexivas para você se posicionar. Olha, essa situação está acontecendo para você entender, ou você vai se tornar uma vítima da sociedade, você vai fazer diferença na sociedade, decide aí, porque você não tem dinheiro nem para comprar pipoca para o seu filho. Naquele dia eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar uma pipoca, olha a situação. Eu vou mudar a história da minha família. Ali eu fiz um voto com Deus. E fui para casa. Cheguei em casa, eu sou mineira, aprendi a cozinhar muito cedo, fui ver o básico, nunca faltou, ver o que dava para fazer, comecei a fazer amanteigado e saí. O meu bairro ele não tinha padaria, não tinha nada, então eu saía todas as tardes vendendo biscoito de porta em porta com meu filho. Então ali eu resolvi o problema da pipoca, de uma mistura, algo básico, porque quando a gente começa a empreender, a gente precisa entender quais são os objetivos que você tem, as necessidades diárias. Né? Tem gente que começa, ela já acha que ela já vai sair ganhando rios ali. E ali a gente foi. Comecei vendendo biscoito de porta em porta. Aí ali surgiu a oportunidade de montar um carrinho de lanche, então eu vendia o biscoito à tarde e o lanche à noite. Saía toda a tarde com meu filho, batendo palminha de casa em casa, voltava, não tinha minha filha ainda. Aí o carrinho de lanche começou a crescer. Eu começava a vender frango assado nos domingos. Rapaz, dava tiro para todo lado. Aí eu fui emendando uma coisa na outra. Viu que dava certo. Foi dando certo, então eu já estava. À tarde eu vendia biscoito, à noite era o lanche, e domingo eu completava com os frangos assados. Eu falei, nossa, esse negócio dá certo, vamos montar uma lanchonete. Tudo em casa? Tudo em casa. Só que a gente não tinha recurso para montar a lanchonete. A única coisa que a gente tinha era as parcelas da casa que a gente tinha acabado de pagar. Aí conversei com meu esposo, que é mais doido que eu, né? Porque ele vai acreditar, Deus me dá a palavra de fé. E ele acredita na palavra que Deus deu, tem que ter mais fé que eu. E aí, vamos vender a casa e vamos. Era a única coisa. Vendeu a casa.
vendemos as poucas parcelas que nós pegamos da Sim. casa e montamos uma lanchonete. E nessa época meu pai ficou muito bravo, porque ele falou assim, pelo amor de Deus, casa não se vende, um casal jovem, você acabou de comprar, meu sogro, isso não existe o que vocês estão fazendo. Então, mas Vender você pegou também uma mexaria, porque tinha pago pouquíssimas parcelas. Era a conta de montar uma lanchonete. Sim. Mas eles não entendem, não, porque você comprou um imóvel, você tem uma vida para pagar, mas é imóvel, as pessoas mais antigas têm essa visão. E vendemos e compramos a lanchonete deu muito certo por um tempo. E o desejo de crescer, ele começa a tomar conta do nosso coração. Eu falo que o crescimento, ele está no coração de Deus. É desejo do Senhor que a gente cresça. É desejo do Senhor que a gente ganhe nações, porque Ele nos fez para isso. É desejo do Senhor que a gente seja próspero. Mas nós precisamos entender e aprender para o crescimento. É igual ao crescimento espiritual. Você se converte, é desejo do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, você não vai ficar só no leitinho, vai chegar um momento de que você precisa de alimento sólido. Mas tem um momento que você foi aprendendo para você chegar, para você cuidar e formar outras pessoas. Negócios é isso. O Senhor tem o desejo que você cresça, que você prospere. Mas para que isso aconteça, você demanda de um aprendizado, porque o crescimento ele vai exigir outras habilidades dentro do negócio, aonde você tem que colocar. E demanda de você entender qual é o seu lugar. Porque hoje você pega as sobrancelhas, são mais de 200 operações, estamos em 5 países. 15 milhões de clientes atendidos. As sobrancelhas, ela atingiu tudo isso. Por quê? Porque a Luzia continua no mesmo lugar, no centro da vontade de Deus. Porque é um projeto que Deus me deu como meu ministério. Alcançar vidas, impactar vidas. Se eu me perco disso tudo, a chance da sobrancelha se perder é muito grande. Hoje, com a estrutura que ela tem, pode ser que o outro CEO assuma e consiga alavancar. Nós vamos ver grandes players no mercado que isso acontece. Mas a essência ali, você vai ver, por isso que você vê muitas marcas mudando e você, de repente, você não se conecta mais com aquilo. Porque a chave de tudo mudou e perdeu.